E hoje a gente vai conhecer a história da Mônica. Não é fácil ser mãe, ser esposa, ser empresária e conseguir fazer com que a sua empresa cresça. Isso não é fácil, não. Tem que estar lá equilibrando nos pratinhos. E hoje a gente vai conhecer a Mônica e conhecer um pouco da sua história. Para inspirar em vocês pegar a direção da empresa e levar a empresa para onde você quer, não é mesmo? Porque você é o diretor e o diretor dirige a empresa, né? Então vamos nos lembrar sempre disto. Oi, Mônica. O importante mesmo é conhecer a tua história, ver a história, porque não é fácil ser empresária, né? Eu me lembro quando eu comecei a minha carreira, um machismo, né? Parecia que naquela época, quando eu comecei, era como se falasse um palavrão que a mulher era empresária. Eu lembro um coquetel da inauguração de uma empresa que nós tínhamos feito toda a seleção das pessoas que trabalhariam na empresa. Era uma inauguração com o governador, uma coisa assim super chique, né? E aí eu era bem novinha, assim, eu era dona da minha empresa, tava eu e minha sócia. Aí chegou um político desses bem obesão, velhão, nossa, aliás, quando a gente tem 20 anos de idade, todo mundo é velho, né? E aí aquele homem chegou e falou assim: olha, meninas, podem tomar uísque que é à vontade, viu? É de graça. Eu olhei assim, tipo, eu falei, nossa, esse homem veio falar isso pra mim. Sabe, eu achei aquilo tão machismo, né? Uma coisa assim horrível. Eu me senti até, eu me senti mal, né? Então, quando a gente é empresária no mundo onde só tem homens, a gente acaba se sentindo mal. Ainda bem que essa realidade mudou bastante. Hoje as mulheres, elas estão mandando super bem nas empresas. E a sua história, Mônica? Como é que você começou? Onde é que você tá? Conta pra gente. Eu sou a Mônica Masek. Na verdade, eu sou Mônica Basques dos Santos Amasek. Se eu não falar o nome do meu pai, ele vai brigar comigo. É verdade, pai é pai. O tal do marido, né? Mas, pelo lado empresarial, eu acabei adotando Mônica Masek porque eu tenho uma empresa familiar com o meu marido, que é o Alberto Amasek. É a Boutique Férrea. E esse ano a gente completa 31 anos. Então, assim, são 31 anos de muitos desafios. Na verdade, se a gente for colocar na balança, eu falo que são mais vitórias do que derrotas, né? Do que desafios e tropeços, porque senão a gente não estaria aqui, né? Então, porque ninguém sobrevive 31 anos só tendo prejuízo ou né, não dando certo, né? Não? Então, O mas não é saldo final é positivo, né? É que quando a gente está no meio daquele tumulto, né? A gente acha assim que nada dá certo na vida da gente. Mas eu digo que é sempre um movimento assim, né? Então, o baixo de hoje, a derrocada de hoje é mais alta do que o alto de ontem. É um isso. movimento assim, elipse, né? Que ela vai subindo. Então, você está subindo, subindo, subindo e vem uma pandemia e você cai. Aí está subindo, 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 vem um plano real e você cai. Você está subindo, subindo, vem um plano cruzado e você cai. Mas a cada vez que você está caindo, você está cada vez mais alta, né? Então, eu sempre digo isso para os empresários. Às vezes a gente está muito, né, desesperado porque a gente está caindo, mas o baixo de hoje é mais alto do que o que era alto alguns anos atrás. Porque às Aquilo vezes que para a gente era alto, complicado, difícil. às vezes é o que nos fortalece lá na frente, né? Olhar o saldo final, né? Olhar o todo. E diga para mim, o que a Boutique Ferra faz? É uma empresa especialista em móveis e adornos em peças especiais de metal. Então, nós trabalhamos com a matéria-prima principal é o aço carbono, que é o ferro, e nós começamos, na verdade, a empresa chamava Complemento Móveis. Foi na época, em 1990, que estava entrando no mercado o móvel tubular. Então, Hum, somos uma empresa já montada, já, como se diz, porteira fechada, veio até com funcionário. É, Na verdade, não fui eu que comprei, foi o meu marido junto com dois sócios. Eu não participava de nada. Eu fiquei 3 anos só assistindo e foram 3 anos que meu marido carregou a empresa nas costas, literalmente. Os dois sócios eram pai e filho, era só passear e shopping, pescaria.
Vida boa, né? Vida boa, e meu marido largou o emprego para poder entrar de sociedade, né? Aí foi passando o tempo, A impressão que eu tenho é que colocaram o seu marido como se ele fosse o empregado, né? E eles os donos. Meu mais ou marido já era empregado mesmo, largou o emprego para vir para o negócio, né? menos isso, mais ou menos por aí. Só que não tinha salário, né? O dinheiro, nossa reserva foi acabando. Na época nós tínhamos um Fusquinha, é, que ele passou a fazer parte da empresa, porque ele buscava material. Agora você imagina, visualiza, um Fusquinha buscando matéria-prima, tubos de 6 metros de comprimento e depois entregando mercadoria. Tinha vez dele ir, a altura dele dobrada em cima de cadeira, mesa, enfim. E aí, Nossa, com isso, aí assim, a nossa poupança acabou, que era a nossa reserva, que já não era muita, que a gente estava início de casamento, a gente tinha acabado de comprar apartamento, montar apartamento com criança pequena. E aí a poupança acabou, o carro foi acabando e a nossa vida virando um caos. Até que com os 3 anos, completando os 3 anos, assim, a sorte não, o que sustentava é que era um casamento consistente, porque senão também teria ido, né? Também teria acabado também. Porque casamento sem dinheiro é muito difícil sustentar, né? começam Só as em novembro. brigas, os perrengues, né? Só de amor não dá para viver, não. E aí a Tem gente tem conta para pagar. e nós temos uma turma de amigos, que como nós somos de uma cidade do interior aqui de Minas, pertinho daqui de Belo Horizonte, que chama Sabará, não sei se você já ouviu falar, é uma cidade histórica. Onde tem as minas? Sabará, As tem minas de ouro. Sabará que as pessoas falam. Então nós somos de Sabará, e a empresa começou lá em Sabará. E aí, então na época a empresa foi acabando, a sociedade, e a turma nossa de amigos que vinha já de escola, né, com meu marido, então, desde pequenos, eles amigos e tudo, eles viram que a gente estava meio sumido das festas e tudo. Aí eles foram nos buscar um sábado, que ia ter um churrasco, e a gente dando desculpa, não, nós não vamos não, nós não vamos não, tipo, não tinha dinheiro para ir, né, estava economizando tudo. E eles assim, não, nós não estamos te perguntando, nós viemos buscar vocês. E aí, lá nesse churrasco, eles conversaram com o meu marido, com o Alberto, o que ele estava triste, o que estava acontecendo. Então, ele falou, olha, não está legal minha vida, tá assim, começou a desabafar. Então, eles propuseram para ele assim, olha, vai lá e propõe para os 2 sócios para você comprar a parte deles e traz para a gente. Então, resumindo a história, assim foi feito, eles emprestaram o dinheiro. Nós, na época, fizemos uma conversão em dólar para poder ter para a gente conseguir pagar e ser justo, né? Isso é Então, amigo, hein? amigos. Então, eu brinco que nós começamos do menos zero. Nós começamos a empresa do menos zero. Aí, Que história boa. Mas pelo eu menos não... vocês estavam trabalhando em algo que vocês sabiam que o retorno ia ficar para vocês. Porque da forma que estava, teu marido estava sendo o melhor empregado. Ele era o melhor empregado da empresa e os sócios estavam lá só desfrutando daquilo que o teu marido estava se matando de trabalhar. Não era uma sociedade muito justa. E quando a gente começa, e eu também quando eu comecei, né, eu tinha tanta vontade de montar uma empresa que eu não fiz uma escolha pensada, quem vai ser meu sócio, quem vai fazer o quê na sociedade. E às vezes a gente começa e cai do cavalo de uma forma tão incrível, né? E é tudo aprendizado. E olha que em 1990 não tinha as informações que a gente tem hoje, né? Na palma da mão. Então, na época, um desses amigos chegou na nossa casa com uma caixa cheia de revista Pequenas Empresas, e aí levou e falou, olha, já que vocês agora vão tocar sozinho, toma aqui e tal, vocês vão precisar, né, entrar nesse mundo aí, aprender um pouquinho. E aí, o que eu fiz? Eu peguei cada revista e ela era toda separada por temas, né? Então, estava lá marketing, RH, finanças. Eu separei todos os assuntos e montei pastas. Então, assim, eu Nossa, achei que que seria... ideia boa! Eu tenho minha coleção de pequenas empresas. Achei essa ideia muito boa. Eu também tenho. Então, assim eu comecei a estudar. Aí
me acendeu uma luzinha que eu falei, eu pulei uma parte, que eu virei para o Alberto e falei assim, ó, eu não entendo nada de vendas, não entendo nada de administração, ainda falei assim, de administração, mas eu tô com você. Vamos nós dois, vamos embora, né? Eu falei, eu não sei fazer nada, mas vamos embora. E mal sabia eu que tinha um espírito empreendedor muito forte dentro de mim. Eu não sabia. Então, eu também brinco que eu caí de paraquedas e acertei, porque eu amo de paixão tanto a empresa quanto a parte de gestão, estratégia, tudo. Então, eu comecei a estudar, aí eu procurei o Sebrae para me orientar, né? Fiz o primeiro curso de gestão pelo Sebrae, contratei o consultor na época, então ele visitou a nossa empresa em Sabará e a primeira coisa que ele falou foi, olha, se vocês quiserem crescer, vocês têm que sair daqui. Por quê? 99% da nossa matéria-prima era toda de Belo Horizonte. E já nessa época, nesse terceiro para quarto ano, os nossos clientes também estavam já em Belo Horizonte. Então, ele falou, a única vantagem que vocês têm aqui em Sabará é porque vocês não pagam aluguel, porque era uma oficina antiga da avó do meu marido, coisa de família, que deixaram ficar lá, entendeu? E aí ele mostrou para a gente no papel que a gente vindo, o nosso custo aumentaria, mas a nossa chance, as nossas oportunidades aqui em Belo Horizonte eram muito maiores. E o que vocês fizeram? Viemos sem fazer um plano de negócio direito, que aí eu estava começando, né, a aprender, mas mesmo assim eu fiz um plano de negócio muito por alto, mas viemos, e assim a empresa, aí isso já em 91 para 92, em 94 o Fernando Henrique mudou o plano real, né? Foi quando ele entrou, e aí mudou o plano real. Tivemos um período crescente de 94 até 99. No ano 2000 passamos pela crise horrorosa de importação, né? Eu sei que ele colocou imposto a 1% de importação, e uma loja grande que a gente fornecia aqui em Belo Horizonte, que ela tomava 99% da minha produção, ela chegou para mim com uma tabela de móveis da Indonésia, falou, olha, eu estou comprando esse móvel na Indonésia a R$ 200. Quanto que você pode vender para mim? Eu falava, não dá, eu não consigo fazer isso. Porque nem fabricar por 200. Eu lembro que nessa época o salário mínimo aqui no Brasil era R$ 180. E na Indonésia devia ser uns 30 no máximo. Fora a questão de imposto, que ela estava pagando 1% de importação e eu pagava quanto em cima do meu produto, né, de imposto, que era altíssimo, né? E então, aí, assim, como você fez para driblar essa crise de 2000? Então, aí nessa época a gente tinha 18 funcionários, mandamos todos embora de uma vez, porque é o perfil do empreendedor mesmo, aquele do faz tudo e da inexperiência, que na época para dar conta de pagar aluguel, pagar funcionário, pagar tudo, a gente foi tirando dinheiro da onde não tinha, pedindo dinheiro emprestado, pagando funcionário com cartão de crédito, com dinheiro, tirando dinheiro em cartão de crédito para pagar matéria-prima, para pagar funcionário, enfim. Então não foi sorte? O quê? Não foi sorte, então? Tua empresa durar 30 anos, tal, o pessoal olha e fala, nossa, a Mônica tá bem, a Mônica tem sorte. Eu tenho azar, comigo só acontece perrengue. Com a Mônica, olha lá, tá sempre linda e loira. Não foi sorte? Os funcionários começaram a boicotar, né? Meu marido indo para a empresa sábado, trabalhando domingo o dia inteiro para poder entregar mercadoria na segunda-feira, para poder honrar o pagamento deles. Aí, quando eu acordei, foi um dia que chega um fiscal da Justiça lá, do Ministério do Trabalho na empresa. Você recebeu a famosa visita? Recebi. E eu sempre brincava com o meu contador. Não sei para que eu tenho esse livro, porque esse livro não serve para nada, está aqui todo branco. E ele brincava, ainda bem. Até que um dia chegou. E aí ele chegou... O livro da fiscalização. E aí pegou coisas erradas no livro, né? Tinha anotação de férias errada, tinha umas férias vencidas, valor errado de um outro funcionário. E aí isso era umas 4 horas da tarde do dia 30 de abril de 2001. Ele virou para mim e falou assim, olha,
esteja amanhã às 8 horas lá no Ministério do Trabalho com toda a documentação e valores para poder fazer os acertos e tal que estão pendentes. Eu olhei para ele e falei assim, aham, ok. Aí, né, nessa época, Gente, o contador ainda era em Sabará. E eu vim embora para minha casa, que a gente mudou para Belo Horizonte já nessa época, eu estava com meu filho pequeno, é, e eu, sem estrutura emocional, eu falei com o meu marido, eu falei assim, vai lá em Sabará, então, pega a documentação, porque o contador falou assim, olha, você tendo dinheiro ou não, você tem que levar a documentação amanhã de manhã, eu vou separar tudo aqui e você leva o que tem. Ele vai te autuar e a gente vê depois como faz. Ok. Só que eu não tinha estrutura emocional nem para ir lá. E aí meu marido foi. Quando meu marido estava lá, eu recebi o telefonema de um pai de um dos meus funcionários. O pai de um dos meus funcionários. Me cobrando porque ele estava com as férias vencidas. E eu, na hora, eu já estava assim. Você podia me beliscar que eu não me sentia. Eu fui grosseira com ele, que eu falei com ele, o senhor trabalha para mim? Ele, não. Então peça para o seu filho, o fulano de tal, me procurar amanhã na empresa que eu converso com ele lá na empresa. Eu não vou conversar com o senhor. E desliguei o telefone. Aí eu me desabei, porque acho que eu vim segurando toda aquela carga, eu desabei. Peguei meu celular, liguei para o meu marido, falei, você está no contador ainda? Estou. Eu não preciso trazer nada, porque eu não vou levar nada amanhã. Tomei uma decisão unilateral. E aí eu pedi para falar com o contador, falei com ele, eu não vou lá, não vou levar. Na verdade, eu vou mandar todo mundo embora. Nós vamos dispensar todo mundo, do encarregado, que estava com a gente há 12 anos, à secretária. Aí ele falou assim, Mônica, mas são 7h30 da noite do dia 30, amanhã é dia 1º de maio, feriado, eu não tenho como bater as rescisões, né? decisões, Fazer né, as rescisões, a folha de pagamento, tudo, porque dia 30 fecha a Cefip, né? E aí você tem que pagar o fundo de garantia dia 7. Empresários que estão aí nos escutando, quem acredita que a visita do Ministério do Trabalho não acontece, ouçam a história da Mônica. Acontece sim, e eu desejo de coração que você tenha tudo em ordem, porque desestrutura a gente. Isso quando os caras já não chegam querendo realmente dinheiro e arrancar as calças e uma coisa horrível. De uma forma ou de outra, é desagradável. Porque se tudo estiver em ordem, sabe o que acontece? Eles percebem que não tem para onde arrancar dinheiro, ainda são grosseiros, você ainda tem que ter estrutura física e emocional para dar conta do recado, mesmo que tudo esteja em ordem. Infelizmente, essa é uma realidade, Mônica. Eu já ouvi esse relato de muitos alunos. Nossa, muitos alunos eu ouvi isso. Sim. E aí, com isso, no dia 2 de maio, quando eles chegaram para trabalhar, eu chamei eles para a mesa de reunião, que a gente tinha uma mesa de café grande, é onde fazia reunião, e ali eu coloquei todos de aviso prévio. E o encarregado virou para mim e falou assim, mas todos, até eu? Aí eu, todos. A secretária, eu também? Eu, todos. Aí eu saí dali, eu pus eles de aviso prévio. Surtada! Arrependi de ter colocado em aviso prévio, porque foram 30 dias que eles não trabalharam, eu tive gasto com vale transporte, né? Com café, e eles não produziram direito. E aí eu fui em 8 advogados e 4 contadores além do meu, para eu ver o que eu faria. E todos me indicaram que eu fizesse o acerto na justiça, porque de qualquer forma, mesmo que eu pagasse todos os centavos a eles, provavelmente algum deles ainda me levaria na justiça. Então, que para eu me resguardar e dar a eles também a segurança de que eles receberiam tudo, que eu fosse para fazer o acerto na justiça. E assim foi feito. Então, eu fiz uma planilha na época, e na planilha eu coloquei o salário de cada um. Eu falei, olha, eu posso pagar por mês o valor do que a gente paga para eles de salário, tantos meses derem o acerto. Não contratei advogado, eu que fui aí já nessa época a gente já não tinha os 18, foram 12 rescisões que eu fiz na justiça, fui nas 12 audiências, eu sozinha, aprendi a não ter medo de juiz, que juiz a gente tem que ter respeito, não medo, né? Muito bem. E consegui honrar, nós conseguimos honrar todos os pagamentos, o que foi maior foi a do que era do encarregado, né?
E aí, Carmen, pasme com o que eu vou te contar. Uma semana após eles terem saído, assim, aí no dia que eles encerraram as atividades do aviso prévio, né? A hora que foram embora, eu e meu marido nos abraçamos dentro da empresa lá na produção e choramos, né? Tipo, e agora? O que vamos fazer? Temos uma empresa, o mercado estava péssimo, porque o mercado estava muito retraído na época. A gente não tinha a facilidade que tem hoje de Instagram, para poder, né, de mídia, de redes sociais para poder divulgar o trabalho. A nossa rede era muito fechada de relacionamentos, porque a gente fornecia para algumas lojas. E aí, além dessas lojas, a gente tinha poucos contatos tinha de parceria com profissionais de arquitetura e decoração. E alguns clientes finais que chegavam até a gente por indicação. Então, na verdade, o que nos sustentava na época eram as lojas. Como as lojas, o mercado estava muito retraído, nós ficamos praticamente sem nada, né? Então, não foi um período fácil, mas na crise de 2015, de 2013 até 2015, me serviu muito esse baque lá atrás, porque quando foi 2013, eu não sei se pode falar de política aqui, mas enfim, vou fazer só um parêntese. Eu entrava xingando a Dilma todos os dias. Até que um dia eu parei e falei assim, peraí, não adianta eu ficar xingando ela? Não vai adiantar. Pois é. Eu tenho que ver o que eu vou fazer com isso que está aí, com essa crise que está aí. E aí, então, eu sentei e fui articular o que eu faria diante daquilo. Eu falei, eu tenho que botar a cara da empresa no mercado, né? Aí surgiu a oportunidade de participar de mostras de decoração. Então, tem Casa Cor, aqui tem uma outra mostra que chama Morar Mais por Menos, e essas duas são as maiores de decoração. E tem um peso muito grande em credibilidade, visibilidade e tal. E aí surgiu uma oportunidade para eu participar, para a gente participar da Casa Cor. A gente estava com o caixa praticamente zerado, não tinha verba de marketing, né, nesse ano, porque estava numa crise brava, e não tinha mesmo. Só que eu fui muito... E vocês estavam sem funcionário nenhum? Aí de 2001, quando teve essa crise, até 2015, ficou praticamente com meu marido e um funcionário, um acabador, um ajudante. Ele falou, eu não quero ter ninguém, eu quero ficar sozinho. Que trauma! Foi um período assim que ficou meio sozinho. Eu tinha uma pessoa me ajudando no administrativo, então chegamos a ter 2, 3 funcionários, mas não passou disso, nesse período, nesses 14 para 15 anos. E aí eu falei, bom, eu tenho que colocar minha marca no mercado, nos fazer conhecidos. Se eu ficar aqui de braço cruzado chorando em cima do problema, não vai resolver. E assim eu fiz. Fui ousada, negociei lá com a Casa Cor, porque para você participar, para você ter seu nome divulgado, você tem que pagar, que é o que eles chamam de ação de marketing. Então, para o seu nome poder colocar lá, que olha, essa cama linda aqui foi a Boutique Ferrer quem fez. Eu tenho que pagar. E aí eu falei, olha, eu não tenho esse dinheiro à vista, vocês dividem para mim de 5 vezes, eu consigo pagar? Tá bom, então vamos fazer. E assim eu consegui, né, pagar, isso nos trouxe visibilidade, e aí para o ano seguinte... Que bom! Eu falo, Mônica, desculpa te interromper, mas é que eu falo sempre que as dívidas são uma bênção. Imagina se eles não tivessem parcelado para você em 5 vezes. Você ainda ia estar naquele perrengue. Às vezes a gente compra alguma coisa, compra parcelado e fica xingando. Eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar isso. Você tirou toda a energia. Dívida é uma energia de confiança, é uma energia de bênção. Alguém confiou que você vai pagar. Se alguém confiou que você vai pagar, quem é você para achar que não vai pagar e ficar falando mal daquela dívida? Então as dívidas boas como essa, elas nos impulsionam para frente. Para frente, parabéns. Para quem acha que ser empresário é só ser linda e loira que nem a Mônica, não é não. Tem momentos muito difíceis,
tem perrengues e tem situações muito difíceis que a gente passa. A gente acha que os perrengues é só na casa da gente, né? É que eu não conto para vocês os perrengues que eu já passei, porque olha, foram muitos também. Mas parabéns, Mônica. E aí vocês foram participar então da Casa Cor. Isso, Casa Cor, da Morar Mais. Aí no ano de 2017, a minha filha já era formada arquiteta. Eu sou design de interiores também. E aí eu tive a ideia de comprar um ambiente na mostra Morar Mais. Eu falei assim, e se a gente colocasse um ambiente da Boutique Férrea? Aí entrei em contato com a coordenadora da mostra, ela falou assim, ela me falou assim, olha, nossa, já estou imaginando as peças lindas que vocês vão colocar lá. E aí, resumindo, nós fizemos o projeto de um mini loft, que o loft, para quem não sabe, é um apartamento, é uma casa compacta. Você tem, por exemplo, nós fizemos em 35 metros quadrados, que 35 metros quadrados dá mais ou menos uma sala de estar boa. Nós fizemos um apartamento ali dentro, tinham 6 ambientes. Tinha um hall de entrada, tinha uma sala, tinha a cozinha, tinha um mini escritório, tinha o quarto e tinha um banho. E aí nós ganhamos o primeiro lugar na amostra, porque a amostra ela tem um prêmio. Então nós ganhamos o primeiro lugar da amostra, e para mim foi assim, foi muito gratificante em todos os sentidos, porque tinham pessoas que visitavam amostras que voltavam 2, 3 vezes para ver o nosso ambiente, sabe? Que lindo! Mas, Mônica, que a empresa crescendo assim, a empresa ganhando visibilidade, e a tua equipe? Teu marido não ia continuar dando conta lá, fazendo tudo, sem férias, sem nada. E equipe, quando que vocês começaram a recontratar pessoas? Há 2 anos para cá. Não, está fazendo agora 3 anos, exatamente desse período, foi de 2017, do meio de 2017, aí eu fui aumentando, mas a gente chegou a ter 8 funcionários, mas a gente não quer passar de 10. Eu já vi que 10 funcionários para a gente. Por quê? O nosso produto, Carmen, não é um produto feito em série. Não é um produto gabaritado. É um produto muito artístico. Eu falo que é a união do artesanal com a tecnologia. Porque ele é literalmente feito à mão. Sabe? Cada peça é única. Então, a gente trabalha com peças personalizadas. E ter uma equipe muito grande, de 20, 30 funcionários, eu não sei como seria esse processo para poder acompanhar de perto. Por quê? O Alberto, ele é um artista, ele é o design da empresa, e ele é que gosta de acompanhar cada peça, ele desenvolve o gabarito, ele está do lado ali de quem está desenvolvendo, fazendo, executando as peças. Só que esse período que ficou aí uns 14 para 15 anos, ele praticamente sozinho na produção, né, desenvolvendo, soldando, cortando, montando, entregando, enfim, comprando, tudo. Ele acabou ficando muito centralizador. Então, ele voltou tudo muito para ele. E não é fácil você fazer esse ao contrário, né? Não é fácil você descentralizar, você desapegar de uma coisa que você... Eu escuto muito você falando... Só tem uma forma, Mônica, é quando a gente tem um projeto maior. Desculpa, para mim tinha travado, eu acabei te interrompendo, me perdoa. Só tem uma forma da gente desapegar de algo que a gente ama muito. É quando a gente tem um projeto ainda maior que a gente ama mais. Uhum. Às vezes está faltando um projeto maior para o Alberto se apegar, alguma outra coisa, né? De repente até ensinar tudo isso que ele sabe e deixar o delegado dele. Você já imaginou se ele começar a ensinar o quanto que as pessoas não pagariam? E quando a gente fala de conhecimento, Mônica, o conhecimento é infinito. O conhecimento, você gravou, ele está ali, compartilhou, e ele poderia ensinar muitas pessoas que às vezes não têm essa percepção. E talvez as pessoas paguem mais ainda do conhecimento dele, porque elas vão pegar esse conhecimento e transformar em dinheiro, do que das peças. Porque as peças elas vão pegar, vão encantar os olhos, a casa ficou maravilhosa, ficou linda, mas
é algo muito particular. Agora, quando a gente fala, né, e é algo muito finito, né, quantas peças ele consegue produzir por dia? De repente, quantas pessoas ele não conseguiria ajudar, quantas famílias ele não iria movimentar e ajudar a organizar suas próprias empresas. Pensa nisso, Mônica. Vamos conversar lá com o Alberto certinho, porque olha, aí tem muita coisa ainda. Mas Eu vou conta para fazer mim, igual você já você. estava contratando? Oi? Não, aqui, ó. Vou fazer igualzinho você faz. Haha. Carmen, a gente não combinou isso, mas você lê pensamentos. É, sabe o que que eu tenho já montado? Que eu ia colocar em prática no ano passado e não coloquei por causa da pandemia? A Escola de Serralheria Artística. Eu tenho Então, mas projeto. que coisa melhor para a pandemia do que a escola online? É, mas Você para eu montar. participou do meu programa online. Você Mas conseguiu aprender online? consegui, mas o seu é mais teoria, né? O nosso tem que pegar mesmo, fazer. Mas o Crença, projeto. Mônica, crença. Eu conheço pessoas que dão aula de dança do ventre. Eu conheço pessoas que dão aula de cirurgia, fazem procedimentos de dentes. Nossa, se eu começar a relatar para você as pessoas que eu conheço que atuam nessa área e o quanto são coisas bastante específicas que a gente juraria que não daria para aprender pela internet, Ué, são Carmen, crenças, Mônica. vim aqui que São talvez crenças. Porque, fosse. novamente, quando você fala de montar a escola fisicamente, lá está a hora de trabalho de Alberto de novo. Porque Não, a seria quantidade de outro. horas do dia é limitada. E Não, quando você fala, seria o quê? seria, as aulas seriam no sábado. Se já não bastasse, né, trabalhar o tanto que ele trabalha durante a semana, você vai colocar ele para trabalhar no sábado. E eu estou querendo que ele faça tudo isso online, de qualquer lugar do mundo. Qual lugar do mundo que tem esses trabalhos em ferros mais bonitos e bem trabalhados? Qual país? Ué, todos. Me Eu não fala um entendi, país que você desculpa. acha que tem, que está bem desenvolvido com trabalhos na área de ferro. Travou. Oi, Ah, me fala um país que você acha que está bem desenvolvido com trabalhos na área de ferro. na Itália. Travou de novo. Oi, Travou na Itália? Itália. Já pensou ele dando aula lá da Itália? Aí chega no final da tarde, vocês vão tomar um expresso, aí faz uma live lá tomando um expresso, mostrando os trabalhos na cafeteria. É, tudo de bom. Mônica, eu tô te mostrando outra coisa, Mônica. Ó, você não precisa levar mais 30 anos para chegar onde você quer. É Tem verdade. mais coisas que estão além daquilo que a gente imagina. Às vezes a gente imagina fazer as coisas sempre da forma tradicional, mas veio a pandemia e nos mostrou que sim, é possível vender pela internet, atender pela internet, dar aula pela internet. A gente aprendeu a viver de máscara, gente. Eu sou tão prática, eu adoro minhas máscaras, então eu coloco até no carro, ligo o ar-condicionado, eu já gosto de ficar de máscara porque eu não gosto de ar-condicionado. Então fica assim bem confortável. A gente se adapta, Mônica. Coisas boas a gente se adapta muito fácil, muito fácil. Uhum. Dá uma olhada nisso, Mônica, cadê tu? Tá aí você? Mônica, diga uma coisa, já que a tua empresa já estava ok, com novos projetos, como é que você me conheceu? Como é que você chegou até mim? Foi pelo Instagram. O que que Enquanto eu você estou estava descobrindo, buscando? O que que te chamou a atenção? eu tenho um vício de buscar novidades, pessoas que possam agregar coisas para o meu conhecimento, coisas que eu possa implantar na empresa, e para mim também, né? Então, eu te achei no Instagram. E aí, você estava fazendo uma live e eu entrei e falei, deixa eu ver esse aqui. Aí, não lembro qual era o tema do dia. Mas eu, na hora, eu falei, uau, ela já falou coisa ali que me cutucou que. Peraí, deixa eu ver. Aí eu comecei a ver, eu falei, no Instagram dela, na página dela, deve ter outros, né? Outras lives gravadas. E eu comecei a assistir. Até que eu falei, não, eu vou ter que fazer esse curso dela, porque tem muita coisa que eu preciso pegar com ela que
que nesses 30 anos, Carmen, nesses 30 anos, o que eu aprendi com você nos 2 meses, nos 2 primeiros meses, né, do curso, eu não aprendi, nem com contador e nem com advogados, que a gente que passou, né, que eu procurei ajuda e tudo. A forma como você expõe os assuntos e o tanto de conhecimento que você tem, as pessoas que você traz, como um contador que você fez uma live um dia, né? Então, assim, acrescentaram e assim, abriu um leque que eu falei, nossa, para tudo, tem que rever muita coisa, normas internas, a ficha de descrição de cargos. Eu não sabia que para mim a gente tinha que apresentar aquilo pronto já. Não, aquilo tem que ser feito pelo empregado, pelo próprio funcionário, né? Não E você chamar fez? Você fez esse colaborador. processo que eu falo, de fazer com o empregado, voltar? Você fez a reunião? Você sentiu diferença no resultado dele no dia a dia? Ele sente mais comprometido, ele sente mais integrado à empresa ali, né? Porque eu estou colocando o que eu faço. E bateu com a descrição que eu tinha feito, entendeu? Isso As refletiu no normas resultado da internas sua eu ainda empresa? não implantei, porque eu estou com uma equipe nova. Ano passado a gente teve um problema muito grande com mão de obra. A minha empresa, eu acho que 90%, né, do Brasil, né, está com problema de mão de obra, né? Oh, É, eu descobri que com esse auxílio emergencial que o governo estava dando, infelizmente, a mentalidade do brasileiro é achar que eles iam, oba, está caindo dinheiro na minha conta, eu não preciso trabalhar. Né? Um certo nicho de mão de obra, não estou falando, né? Não são todos, claro. Tem muita mão de obra boa, né? Tem muita gente boa no mercado. Como agora, com a seleção que eu aprendi a fazer com você também, então também ajudou a filtrar, né? Então, está parecendo que agora a gente está acertando nos funcionários, sabe? e Então, a você equipe. contratou alguém depois que você passou pelo programa? Você fez alguma contratação? E você percebe que o resultado foi diferente de quando era feito antes? Sim, até a forma deles ingressarem na empresa é diferente. A forma como eles enxergam a empresa também é diferente, né? E outra coisa que eu aprendi é que você bate nessa tecla o tempo inteiro, que a função de contador é fazer contabilidade, né? E normalmente o empresário tudo socorre lá, contador, está acontecendo isso. Contador, preciso fazer um recibo assim. Contador, preciso disso. Ele até às vezes ajuda, né? Mas realmente não é a função dele. Né? Então, a gente tem que aprender a buscar os conhecimentos aonde é o correto, né? Você tem uma história linda, uma história conquistada ao longo dos 30 anos. Uma história em que realmente os seus empregados destruíram teu sonho, tua empresa, tua vontade, te deixou doente, surtada, mandou todo mundo embora. E eu imagino como não foi difícil, né? Todos esses anos, como eles não foram difíceis, para que seu marido estivesse lá trabalhando só com auxiliar, pesado mesmo, né? Pesado mesmo. Então, ele reuniu uma quantidade de conhecimento e de experiência tão grande que ele poderia hoje, de repente, até compartilhar mesmo, né? Com outros profissionais que estão começando. Tem uma As pessoas que bagagem. estão começando porque ele é o próprio empresário transformado. E ele pode ensinar muita gente com isso. Com certeza, né? E assim, e hoje como é que está a tua equipe? Hoje você contratou pessoas, então, é isso que você estava falando quando cortou tudo. Você estava falando que as pessoas já entram diferente na tua empresa quando o processo seletivo é feito diferente. Você tem resultados melhores com essas pessoas? Então, a minha equipe está muito recente. A gente está de um mês para cá. Eu troquei assim, do coordenador ao. Eu fiquei com um ajudante de acabamento só que estava com a gente do ano passado. O resto da minha equipe, eu estou com 5 lá hoje.
Todos são novos. Contratou bastante gente, hein? Todos. E ainda, agora, eu estou deixando o ano começar, né, para ver como vai ficar. E aí, no meu planejamento também já tem para daqui a pouco entrar pelo menos mais uns 2 para agora. Você falou que você aprendeu coisas que nem nos contadores e advogados que você consultou, você tinha aprendido. O que você aprendeu para compartilhar com o pessoal que está aí assistindo, né? De repente tem alguma sacada que nem eu lembro e pode estar ajudando as pessoas. O processo de seleção, processo de entrevista. No processo de entrevistas, eu fiz praticamente quase todas primeiro via WhatsApp e pedi para mandar a gravação, o vídeo, né? Isso é fantástico. Isso é fantástico, pedir para o funcionário, para o candidato fazer um vídeo, né, de apresentação. E fizeram? Fizeram. E aí ficou transparente quem você queria contratar e quem você não queria? Teve vídeo que você bateu o olho e falou, não vou nem perder meu tempo? Foi exatamente isso. Exatamente isso. Então, dá a impressão que a gente está perdendo um tempo ali fazendo isso tudo, mas não é não. Não é não. É muito importante. E aí, depois do processo de seleção, aí sim, eu marco a entrevista, né? Um teste, a entrevista. Outra coisa que foi bastante... essa questão da descrição de cargos. Então, assim, nós empresários, a gente tem que realmente sempre buscar conhecimento com pessoas como você, para nos assegurarmos e minimizar, né, o tanto de conflito, o tanto de chateação que é passar por processo trabalhista, né? Não é legal, é muito ruim em todos os sentidos, que é prejuízo para a empresa, né? E desgaste emocional para a gente. É tão bom que, quando é o contrário, né? Por exemplo, nesse ano que a gente teve um problemão com mão de obra, eu fui atrás de ex-funcionários. E um nos socorreu no fim do ano. Ele falou assim, não, ele virou pastor, mas eu liguei para ele e falei, nossa, nós estamos precisando de gente. Ah, não, eu vou sim, dona Mônica, eu vou sim. E ficou com a gente agora 3 meses, agora no fim do ano. E o outro ligou para a gente. O outro mudou para São Paulo ano passado, nos deixou porque estava mudando para São Paulo. E aí ligou um dia, e aí, como é que tá aí e tal? Eu falei, tá assim, assim, assim. Olha, se a senhora quiser, eu vou para aí então, e tal, e tal. E tá com a gente de novo. Então, eu sempre falo com eles, assim, o importante de sair de uma empresa, você pode sair, pode buscar outros caminhos e tudo, mas é deixar a porta aberta para os 2 lados, né? Com certeza. Sabe o dia de amanhã. Um precisar do E é outro. importante também, Mônica, você ter essa transparência com a equipe, de falar para eles, fala, olha, você é livre, você pode sair quando você quiser e tá tudo bem, mas me avisa, né? Me avisa antes, deixa a porta aberta, não me vem falar, tô saindo, quando, hoje, tchau, fui, que aí fica uma situação muito ruim, né? Então, eu sempre recomendo mesmo que se faça reuniões com a equipe, que seja próximo da equipe, porque um dia eles vão embora. E tá tudo bem. E às vezes eles voltam. E o tratamento com o funcionário também, né, que a gente tem que ter. Nesses 30 anos, a gente passou por um período uma vez que, mais o Alberto, que ele trabalhava mais na produção, então ele tinha um tratamento muito paternalista com os funcionários, e era muito assim, de amiguinho, sabe? De colocar apelido, que todo mundo tinha apelido, eu tenho certeza que até eu devia ter um apelido, nunca fiquei sabendo, mas eu deveria ter. Prefiro até nem saber. Mas... E nunca ninguém colocou vocês na justiça por apelido? Porque eu já vi tantos casos de empresa que a empresa perde por causa de gerente, gestor, supervisor, que colocou apelido no empregado. E aí o empregado entrou na justiça e ganhou. Não, mas não foi o nosso caso, não. Eram os próprios funcionários que se apelidavam. E aí, na época... Sim, mas se um deles não gostar, é a empresa que permitiu, entendeu? Se um desses empregados não gostar,
Eles entram na justiça e eles ganham igual, porque mesmo não sendo o gestor que coloca, é a empresa, né, que permitiu isso. É a empresa que permitiu. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É isso que eu estou falando, que na época ele não tinha essa maturidade, né? Então, ele achava, o Alberto achava legal ter os apelidinhos ali e tal. Só que chegou um dia que um dos funcionários, que a gente dava carona para eles, porque a gente morava em Sabará, foi quando nós mudamos para cá, a gente tinha uma Kombi na época, a gente dava carona para eles. E aí um deles, um dia nós atrasamos na hora de ir embora, e eu acho que ele tinha prova, alguma coisa assim à noite, nós fomos chegando com o carro assim, e ele já veio, que eu estou atrasado, que vocês demoraram, eu estou atrasado, sabe? Veio cobrando. E aí o Alberto falou assim, olha, a partir de amanhã acabou, não tem carona para mais ninguém. Cortou ali. Então, eu fui falando com ele, eu falei, não pode, a gente não pode ter essa proximidade. Você tem que ter respeito pelo funcionário, né? Você tem que ter. Tá certo, ó, uma hora brincar um pouquinho, mas nada de extrapolar ali para não. Tem que ter a hierarquia, né, Carmen? Uhum. Eu acho que tem que deixar bem claro quem é quem. Então, tem os empregados e tem os empresários e tá tudo bem. E um dia é possível que esses empregados se transformem em empresários e tá tudo bem. Eu fui empregada várias vezes em diferentes empresas, já tive minha carteira de trabalho assinada por vários empregadores e tá tudo bem. Hoje eu não tô mais como empregada, hoje eu sou empresária desde 1992, quando eu abri minha primeira empresa. E tá tudo bem? Então, eu acho assim, coisas acontecem, mas, por exemplo, imagina só, eles estão com os funcionários dentro da Kombi. Sofre um acidente, morre todo mundo. O que acontece? Quem vai pagar a indenização para as famílias? Não morreu todo mundo. O que aconteceu foi que eles vão ficar um ano internado porque fraturou as pernas. Quem vai pagar a indenização? O INSS vai falar assim, nananina, não. Eles não estão no trajeto de trabalho, eles não estão... Não tem vale transporte, não tem nada decidido, eles estavam, né, com o dono da empresa, onde que eles estavam indo, então vai começar a gerar um monte de dúvidas para o INSS, se vai pagar, se não vai pagar, e aí gera problema, sim. Então, tem coisas que tá tudo bem, às vezes uma exceção, hoje eu dei uma carona, ok, mas ter o compromisso. E quando vocês viajarem de férias, como é que vai ser? Né? Vocês viajam de férias e o empregado não vai trabalhar porque não tem carona. Então tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, e tira a liberdade deles, né? Às vezes o patrão ele quer saber tudo que estão conversando, tudo que estão falando, será que estão falando de mim, será que não estão falando de mim? Dá espaço para a tua equipe, confia na tua equipe e dá espaço para eles, e eles arrumam carona entre si. Eles decidem, eles mesmos arrumam um carro, repartilham lá o combustível e eles vão e tá tudo bem. É dar espaço para eles porque eles estão na sua empresa, mas eles não são a sua empresa. Você é a sua empresa, eles não. Conseguia enxergar isso, entendeu? Então, por um lado, foi bom ter acontecido porque foi cortado, né? Acabou acabaram as brincadeiras, acabou tudo isso. Aí passou a levar a coisa com mais seriedade nesse sentido, entendeu? O empregado, o que ele quer é ser levado a sério no sentido de que você confia nele, confia no trabalho que ele faz, passa desafios, coloca as coisas para ele fazer, elogia aquilo que ele fez bem. Hoje mesmo eu estava numa empresa, né, numa cidade próxima daqui, uma empresa com 700 funcionários. A empresa tem mais de 50 anos. E todos os líderes, os gestores, tal, não existe o hábito de fazer reunião. Só existe reunião na empresa, em pé, no meio da produção, quando alguma coisa dá errado. Deu errado, faz a reunião. Deu errado, faz a reunião. Ué. Pois é, a empresa poderia estar... E aí, por que eles me chamaram lá? Porque eles não estão suportando o nível de rotatividade. A encarregada da empresa falou, no final do ano, eu contratei 24 pessoas, saíram 26 pessoas. Quanto eles não estão gastando com gente entrando e saindo, entrando e saindo? Às vezes o empresário fala assim, mas eu não tenho tempo de fazer reunião, eu não tenho tempo de dirigir a empresa, não tenho tempo de passar as ordens da empresa. Tudo bem, só que você não tem tempo, mas você tem dinheiro, caixa, para pagar essas entradas e saídas.
Então, a empresa, ela está com um nível de rotatividade altíssimo, altíssimo. Tem que se ter tempo para fazer a gestão da empresa, né? Fazer a direção. Você sabe, né, que tem gente no programa que se inscreve no programa, mas também não assiste às aulas, né? E aí eu falo, não, vou levar a Mônica lá para mostrar para as pessoas que sim, se assistir às aulas, as coisas estão todas lá no dia a dia das aulas. Assistir e aplicar, né? Assistir, filtrar o que cabe ao momento da empresa ali e aplicar, né? Eu queria colocar, você estava falando aí de planejamento, planejamento e reunião, para mim, são fundamentais, né? Eu levo muito o exemplo do 80-20, né? É preferível você usar 80% do tempo planejando e 20 minutos executando. A probabilidade de erro é muito menor, né? Do que tem que fazer ou não ter reuniões, né? Só ter reunião quando der algum problema, né? E por que deu problema? É uma frase do Abraham Lincoln, né? Que ele disse que se ele tivesse 12 horas para cortar uma árvore, ele gastaria 11 horas afiando, amolando o machado. Né? Então, é algo assim, eu não me lembro a quantidade de horas, mas é uma frase famosa que ele gastaria uma boa parte do tempo amolando mesmo o machado. Isso é importante, muitas vezes o empresário esquece e ele sai fazendo, e aí os empregados ficam sem direção, eles não sabem o que você espera deles. Eu estou usando muito como exemplo essa coisa de o empresário às vezes tem aquela coisa, eu tenho que chegar, não, mas não tem tempo de planejar, não, eu tenho que chegar e fazer. Então, o que eu dei como exemplo? Até um exemplo muito triste, que é do acidente da Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho, né? Que todo mundo sabe. Então, eu falo assim, olha, imagina lá no bombeiro, lá na hora que eles começaram a receber aquele tanto de chamados. Eles já foram descendo, eles já foram indo para Brumadinho, sabendo que era grave, mas não sabiam o quão grave, né? Sabiam que tinham pessoas soterradas, mas não sabiam quantas. Então, eu falo assim, ó, na hora que chegou lá, os bombeiros já foram descendo de cada carro e entrando no meio da lama? Não. Eles pararam todos em fila, o comandante foi orientando, você, e você, cada um com sua aptidão ali, ó, você vai para lá, você vai entrar ali, você vai com corda ali, você vai no helicóptero, você vai ficar aqui, você vai ficar no telefone. Então, mesmo sabendo que tinham pessoas morrendo ainda lá, sim, né? Mas tudo eles param primeiro, se organizam para depois ir para o front, né? E não chegando de qualquer maneira. E incêndio também, eles não vão chegando entrando no meio do fogo. Eles param, têm a coordenação. Então, isso tudo é fundamental. Excelente, excelente. Mesmo porque, Mônica, se eles chegassem naquele desespero de salvar as pessoas e se metessem na lama, podia morrer as pessoas e os bombeiros também. Iam perder vidas de bombeiros, que eles não iam estar distribuídos, não iam ter as ordens. Por isso que eu sempre digo, empresário, você é o diretor, dirija a sua empresa, distribua o que você quer de ordens e vai checar se foi feito, vai acompanhar, vai elogiar. E para de fazer reunião só quando tem perrengue, né? Faça reuniões quando as coisas estão indo bem, quando tem perrengue, todo motivo. O importante é que na reunião você leve as pessoas para o futuro. Como nós vamos corrigir isso? E não por que isso foi feito. Quando você leva lá para o passado, mas por que isso foi feito? Por que você fez assim? Por que fez assado? É só confusão. Quando você leva lá para o futuro, né? Mas como nós vamos corrigir? Aí a reunião fica boa. E aí todo mundo participa. E aí a gente encontra a famosa motivação. Porque a motivação é interna, né? A motivação não é algo assim que a pessoa consegue impor. Fique motivada, Mônica, fique motivada. Não, ela é interna. Eu trabalho num ambiente onde eu sou respeitado, onde escutam aquilo que eu falo. Isso por si só já é motivador. Onde eu tenho segurança do que é que eu tenho que fazer. Ela é um reflexo, né? Fechou? Do que ela está. Sim, fechou. Oi, você estava falando, ela é um reflexo? É um reflexo do meio que ela está ali. Aí é que ela vai ser motivada ou não, né? É verdade, é verdade. Ela acaba se contaminando pelo meio. Só que se de repente os diretores, né, tudo que os diretores querem é resultado, corram, 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 eles correm.
Só que não vem o resultado. Quanto mais os diretores querem resultado, quanto mais põe o pessoal para correr, menos resultado tem. Por isso que é tão importante o planejamento. Mônica, foi um prazer enorme estar aqui com você e conhecer um pouco mais sobre a sua história, né? Eu acho que é, assim, inspirador para os empresários que estão nos ouvindo, porque quando a gente vê um empresário de sucesso, a gente acha que ele é linear, que ele sempre deu certo, que tudo sempre foi bonito, e não. As coisas vão dando errado, e a gente continua crescendo. E aí, quando você está lá em cima, você cai, depois está lá em cima, você cai, está lá em cima, você cai. Mas olha, você continua subindo. Você cai, mas você continua subindo. Então, mesmo quando a gente cai, E forma um castelo. é verdade, mesmo quando a gente cai, a gente está mais alto do que a gente já foi alto no passado. E eu fico muito feliz de poder contribuir, né, e mostrar para esses empresários que sim, é possível chegar lá. Não desistam dos seus sonhos. Faz os ajustes. Faz como a Mônica fez, coloca em prática, faz os ajustes.